continuar ao vivo falando desse assunto e agora trazendo um alerta para o consumidor, né? Porque existe risco no uso de medicamento falsificado, é claro. Italine Marques está com a gente. Oi, Italine, eu quero que você comece dizendo para quem está em casa que risco é esse. E para as pessoas não saírem se iludindo, às vezes, com aquele preço mais barato de um medicamento que no mercado tradicional é caro, custa caro. E a pessoa acha ali por R$300 mais barato e acha que está fazendo um bom negócio. E é terrível isso, é um risco, né, Italine? É de fato barato que sai caro, né, Bia? Mais uma vez, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, é muito grave, é muito perigoso e nem precisa ser especialista para ter essa noção. Por exemplo, nesse caso específico dessa operação deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas, que resultou nessa pessoa presa e descobriu esse laboratório clandestino, né, esses medicamentos, entre aspas, que não eram medicamentos, eles eram feitos sem qualquer procedência, vendidos pela internet. Por exemplo, essas canetas emagrecedoras, elas precisam, Bia, ser refrigeradas. Portanto, desde a fabricação, o transporte, o armazenamento, até a entrega para o consumidor, esse consumidor também precisa ter esse cuidado, porque caso ela saia daquela temperatura indicada, ela perde o efeito. Então, tudo isso não era regulamentado, não havia esse cuidado, esse consumidor, de fato, estava sendo iludido, enganado e correndo um sério risco à saúde. Sobre o assunto, a gente vai repercutir e conversar agora com o Robert Nicásio, ele que é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui do nosso estado de Alagoas, o conselho que já tomou ciência sobre esse caso, sobre essa operação da Polícia Civil. Robert, boa noite, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo. Primeiro, em relação a essa história em específico, os senhores tomaram ciência, de alguma forma o conselho vai atuar nesse caso? Boa noite. Veja só, nós tomamos ciência do ocorrido através da imprensa, né? É importante a gente ressaltar que o Conselho Regional de Farmácia de Alagoas, ele faz a fiscalização do exercício da profissão, tá? Mas nós temos acordos de convênio com vigilância sanitária e com outros órgãos também, onde a gente pode, de forma indireta, atuar também nessas situações. Robert, o papel do jornalismo, dentre muitos, é a prestação de serviço, né? Passar informação útil para o telespectador. E eu acho que esse momento aqui é muito importante, há essa oportunidade, porque o telespectador, quem está nos ouvindo agora e nos assistindo, precisa ter ciência do quão grave é você tomar medicamento sem orientação médica, sem orientação farmacêutica. Você compra muitas vezes sem receita, porque você tem ali um contato na farmácia e você consegue fazer isso, mas no fim das contas é quem está consumindo que está tendo maior prejuízo, né? Isso, eu acho que é muito importante a gente passar para a população. A primeira coisa é a seguinte, é a primeira recomendação, melhor dizendo. Medicamento só se adquire em farmácia, tá? Então, não é permitido venda de medicamento. Pior ainda, esse tipo de medicamento que, né, essa operação tratou, os anabolizantes e as canetas emagrecedoras, pior ainda, essas que não podem ser realmente vendidas através de rede social, através de internet, tá? Outra situação, desconfie do preço. São medicamentos que são caros, tá? Então, como a gente costuma dizer, não existe almoço grátis. Então, qual é a vantagem que alguém vai ter de vender um medicamento tão valioso por um preço tão abaixo no mercado, né? Terceiro, qual é a garantia que as pessoas que estão adquirindo medicamentos, né, sem procedência vão ter realmente de que são medicamentos que a gente está tratando, né? Houve muitos casos aí, até fora aqui de Alagoas, em que houve adulteração. Por exemplo, no lugar da caneta emagrecedora, estava se comercializando a insulina, né? Então, ficar de olho e mesmo adquirindo esses medicamentos com procedência através de estabelecimentos farmacêuticos, sempre tiver uma dúvida, procura o profissional farmacêutico que ele vai saber resolver. E na prática, assim, os riscos reais, essa pessoa pode vir até a óbito, assim, pode ter alguma complicação na saúde tomando esses medicamentos, não só esses em específico, mas assim, você tomar um medicamento sem uma receita médica, sem uma orientação, ou um medicamento que não é procedência, você não sabe, não conhece sobre o fabricante, sobre a farmácia, então assim, quais os riscos que na prática esse consumidor pode ter? É como eu falei, não existe a garantia de que se trata realmente de medicamentos. A gente sabe que a indústria farmacêutica é uma indústria que é muito criteriosa, tem muito controle de qualidade, procedência dos insumos, de tudo que vai utilizar, né, testes,
controles e tudo mais. Então, um laboratório, digamos assim, entre aspas, né, de fundo de quintal não tem tudo isso, né? E a partir do momento que se está praticando um ato ilícito como esse, a gente tem como duvidar que realmente seja medicamento. Então, mesmo que seja medicamento, se ele não foi produzido da forma correta, se ele não foi acondicionado, armazenado da forma correta, vai oferecer riscos à saúde, sim, tá? Podendo causar danos ao paciente e até a morte dele, dependendo de como for a situação. Agora, Robert, você tocou num ponto aí que esse consumidor ele pode tirar uma dúvida na farmácia. Primeiro, que esse medicamento só deve ser adquirido nesses estabelecimentos. Segundo, que qualquer dúvida que possa vir a surgir, essa pessoa deve procurar um farmacêutico. Esse é um outro ponto que eu queria comentar com você. Toda farmácia tem que ter um farmacêutico e esse consumidor também deve ficar atento. Se não tiver, ele deve tomar alguma atitude? De acordo com a Lei 13.021 de 2014, tá? A farmácia é estabelecimento de saúde e toda farmácia ela deve ter um farmacêutico todo horário de funcionamento. Tá? É essa situação específica que o Conselho fiscaliza, ok? Então, a orientação que a gente passa é que todo paciente que se dirija à farmácia, ele procura o farmacêutico para conversar com ele, tá? Para que ele possa explicar alguma eventual dúvida sobre aquela prescrição e fazer a dispensação correta do medicamento. É obrigatório hoje, por lei, ter o farmacêutico, a farmácia ter o farmacêutico, tá? No seu estabelecimento, todo horário de funcionamento. Se a população em geral chegar numa farmácia que não tem farmacêutico, ela pode fazer a denúncia através do site do Conselho, na parte lá de denúncias, tá? Ou pode também procurar a vigilância sanitária do seu município e fazer essa denúncia. Porque o farmacêutico, além de ser previsto em lei, ele é um direito da população, tá? Previsto até no Código de Defesa do Consumidor. Qual o site do Conselho, as redes de contato? Se botar lá no buscador, Conselho Regional de Farmácia já acha? Isso, já acha. www.crf-al.org.br, tá? Colocar CRF-AL, Conselho de Farmácia, no buscador já encontra. Agora, Robert, outro ponto que a gente abordou também conversando anteriormente, nenhum medicamento, não só anabolizantes, não só essas canetas emagrecedoras que estão tão populares, nenhum remédio é comercializado pela internet, por redes sociais. Exatamente, tá? Existe autorização hoje da Anvisa para algumas farmácias comercializarem alguns tipos de medicamento pela internet, tá? Mas aí tem que se ver a procedência, se realmente é o site da farmácia e tudo mais. Mas não é permitido, através de sites de compras que não sejam sites de farmácia ou redes sociais, o comércio de medicamentos, seja ele qual for, através da internet. Aí, nesse caso, o consumidor desconfia. Desconfie. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Robert Nicásio, que é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui do nosso estado de Alagoas. Bia, nem precisa, né, a gente ser especialista, você, a gente que é da área de humanas, não atua na ciência, enfim, nessa área laboratorial, mas a gente tem essa ideia aqui, ó, se não está regulamentado, se não foi comprado na farmácia, se não é de procedência de um fabricante conhecido, regulamentado, puxa, tem que desconfiar, né? Ainda mais em relação à saúde, não se economiza. Não se economiza com saúde, não se economiza com alimentação, com educação. É o básico para a nossa sobrevivência, para a gente viver bem e ter qualidade de vida. Então, assim, fica o alerta, chegou-se nesse ponto específico, nessa explosão, né, que foi com a deflagração dessa operação, resultou em uma pessoa presa, muito material apreendido e fica o aviso para todo mundo, né? Medicamento só se compra na farmácia, não por rede social. Se for no site, tem que ser oficial da farmácia e ter esse cuidado, gente. Quando é barato demais, tem que desconfiar. Quando a esmola é grande, o santo desconfia, não é isso? Volto ao estúdio com você, Bia.